Olá, pessoal! Na execução da aula prática de hoje, vocês vão aprender a criar um mapa temático do índice de precipitação no estado do Paraná. Então, o objetivo dessa aula é ensinar para vocês a trabalhar com tabelas e também algumas ferramentas, dentre as quais a principal delas é a ferramenta de interpolação. Então, para a execução dessa tarefa, vocês vão precisar criar uma pasta para a aula de hoje e adicionar os arquivos que estão sendo disponibilizados lá no Google Classroom, que são a planilha com os índices de precipitação, tá? E um arquivo também, um arquivo shapefile com a divisão municipal do estado do Paraná. Então, vamos lá. Antes de iniciar o projeto no QGIS, é importante a gente analisar quais informações constam na tabela do índice de precipitação que eu encaminhei para vocês. Quando vocês vão montar uma tabela para adicionar informações dentro do software QGIS, os dados mais relevantes são as informações de posição, que aqui estão apresentadas em coordenadas UTM, representando a direção X e Y, certo? Então, aqui o que a gente pode analisar? Bom, essas coordenadas me permitem localizar a cidade de Apucarana, cujo índice de precipitação foi de 342 milímetros no ano de 2016. Então, são essas informações que nós temos para adicionar ao nosso mapa que vamos construir sobre o índice de precipitação. Aqui eu selecionei apenas 21 cidades do nosso estado. Mas, quanto maior o número de cidades e quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser o meu processo de interpolação para gerar esse mapa, tá? Então, se vocês quiserem, é possível selecionar ou adicionar, na verdade, mais cidades com índice de precipitação. Essas coordenadas de localização vocês encontram facilmente na internet. Geralmente elas estão em coordenadas geodésicas ou geográficas, mas vocês podem converter ela para UTM, tá? Então é bem tranquilo de construir essa tabela de informação. A tabela, ela permite que a gente adicione várias informações relevantes para a construção de mapas. Então é importante que vocês prestem bastante atenção na construção e como adicionar e trabalhar com ela. A primeira coisa que a gente vai fazer após analisar essas informações é salvar essa nossa tabela no formato que o QGIS entenda, que é o formato CSV. Então, para fazer isso, vocês vão aqui em Arquivo, Salvar Como, encontrem a pasta de trabalho de vocês para essa aula e a gente vai aqui em Tipo, nós vamos escolher formato CSV. Observem que existem vários formatos, mas o que a gente precisa é o CSV separado por vírgula ou delimitado por vírgula, tá bem? Então, dependendo da versão do Excel de vocês aí, vai estar escrito um pouquinho diferente, mas o importante é estar delimitado por vírgula. Marca isso, o nome não precisa alterar, clique em salvar. Ok, pode fechar a tabela. Na sequência, a gente pode abrir a nossa pasta de trabalho também e descompactar o arquivo que eu enviei em relação à divisão municipal do estado do Paraná, porque eu enviei compactado e a gente não consegue adicionar se ele não estiver descompactado. Então, vou extrair aqui. No momento que eu extraio essas informações, observe que nós temos várias extensões, tá, relacionadas ao nosso arquivo principal, que é o arquivo .shp, relembrando que significa shapefile. O significado de cada uma dessas extensões nós já vimos na nossa aula prática presencial. Ok, agora sim a gente pode ir lá no QGIS e vamos adicionar então a nossa camada da divisão municipal do estado. Para isso vocês vão lá em camada, adicionar camada, nós temos aqui a extensão vetorial. Como o arquivo é do formato .shp, ou seja, é shapefile, ele sempre vai ser vetorial. Quando a imagem é do tipo raster. Quando vai adicionar uma tabela, ela sempre vai ser texto delimitado. Nesse caso, a gente vai em vetorial. Clica aqui em 3 pontinhos, encontra a pasta de trabalho de vocês, encontra onde está o arquivo e seleciona aquele que tem extensão shapefile.shp. Clique em abrir, adicionar
e pode fechar. Observem, gente, que ao passar o cursor do mouse sobre o nosso mapa aqui, nós temos coordenadas que estão em grau e fração decimal de grau. Além disso, o sistema de referência está como desconhecido. Então, para a construção de mapas, a gente sempre precisa trabalhar com o sistema Sirgas 2000 projeção UTM. Então, nós vamos exportar esse arquivo shapefile e definir essas informações que nós precisamos e temos interesse. Então, clica com o botão direito em cima do nome do layer, exportar, salvar feições como. Formato sempre vai ser shapefile. Nome do arquivo, a gente vai encontrar a pasta de trabalho. Eu criei uma pasta para a aula de hoje chamando de resultados e vou salvar ali dentro. Vou chamar então de PR Sirgas 2000, porque eu já sei que está no sistema correto. Formato shapefile. Salvar. A projeção está como inválida, então a gente vai clicar aqui no globinho, vai selecionar o nosso sistema Sirgas 2000 Zona 22 Sul, que é onde estamos. Cliquei em OK. A codificação marca System. Às vezes o de vocês pode estar aqui ó, como TF8, tá? Pode deixar como System. E marquem essa caixinha aqui embaixo se não tiver. Adicionar arquivo, salva mapa. Pode dar um OK. Beleza, a camada foi exportada com sucesso. No entanto, o CRC continua desconhecido e as coordenadas continuam em grau e fração decimal. Por quê? Porque o software ele adota como referência as informações do primeiro layer que a gente adiciona. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto. Clico aqui na páginazinha em branco, novo projeto, não precisa salvar esse. E vou adicionar de novo, só que agora o nosso sistema exportado, o nosso shape exportado. Contrapasta. E seleciono o que é .shp, shapefile. Adicionar e pode fechar. Então, observem que agora nós temos, ao passar o cursor do mouse, coordenadas UTM e um sistema com EPSG do Sirgas 2000. Beleza. Então, o próximo passo agora é salvar, né, e adicionar a nossa tabela. Então, vamos salvar o nosso projeto. Projeto, salvar como. Encontra a pasta de trabalho de vocês, vou chamar de precipitação. Salvar. E agora vamos adicionar então a nossa tabela com as informações para criar o nosso mapa de precipitação. Então, vamos lá. Camada, adicionar camada como texto delimitado. Clica aqui em 3 pontinhos e vamos achar a nossa tabela. Lembra de selecionar a tabela que está no formato .csv. Observem, ó, separado por vírgulas. Clique em abrir. Ok, agora eu vou apontar algumas configurações que vocês devem fazer igual aí no projeto de vocês. Então, tem que estar marcado delimitador personalizado, tem que estar marcado aqui, ó, tabulação, ponto e vírgula. Aqui em opções de gravações e campos, tem que estar marcado estas opções. Além disso, aqui em definição de geometria, que é extremamente importante, é verificar se em coordenadas de pontos, campos em X e Y estão indicados corretamente. Porque é aqui que a gente vai dizer, ó, o campo X, a posição da informação vai para essa localização, X e Y. Então, se vocês clicarem nesses pontinhos, nessa setinha, observem que nós temos o nome das nossas colunas principais lá. A primeira linha que tem o nome dos dados aparece aqui em cima para a gente. Ó, o campo em X, que vai me dar a localização geométrica, então o campo em X é X, o campo em Y é Y. Tem que estar marcado certinho. Para saber se vocês configuraram corretamente todos estes dados, ao observar aqui embaixo a tabela, ela tem que aparecer como se fosse analisar a tabela do Excel. Então, está igualzinho lá. O identificador, o nome, o estado, o ano, as coordenadas aparecem corretamente, a precipitação também. Estando certinho aqui embaixo, é só clicar em adicionar e pode fechar essa janela principal. E observem que
As cidades que nós tínhamos lá na nossa tabela aparecem como sendo ponto aqui, certo? E se nós analisarmos a tabela de atributos, clicando com o botão direito em cima do nome do layer, nós temos exatamente a mesma tabela que tínhamos no Excel, tá? Então, nós temos as cidades, essas cidades apareceram como ponto porque nós conhecíamos as coordenadas e nós conhecemos, além dessas posições, o índice de precipitação. Então, a gente vai usar essa informação para interpolar dados para cidades vizinhas onde a gente não conhece ou onde eu não montei o índice de precipitação. Beleza. Só que a gente adicionou essa tabela e ela ainda é do formato tabela. Então, a gente precisa transformar em shapefile, que é o arquivo que a gente utiliza para manipulação dentro do software. Então, vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima do nome do layer, de novo, exportar, salvar feições como formato shapefile, clica nos 3 pontinhos, encontra a pasta de trabalho de vocês para a aula e vou chamar aqui como, deixa eu pensar, vamos chamar com precipitação também, que eu sei que é precipitação, dados, pronto. Sei que são os dados da tabela daí. O SRC tá ok, tá como system, tá para adicionar, só clicar ok. Beleza. Ok. O que acontece agora? A gente precisa excluir esse layer que veio como tabela. Então, clica com o botão direito e remove a camada. Deixa somente o que a gente exportou. Eu vou alterar a cor aqui porque não está dando para enxergar muito bem. Para alterar a cor, como vocês lembram, 2 cliques em cima, simbologia, preenchimento simples. Vou escolher uma corzinha mais clarinha, só para ficar mais fácil da gente trabalhar, de ver as alterações. Isso. Ok. O que a gente vai fazer agora? Vocês podem clicar em cima aqui, ó, do nome do layer do nosso Paraná exportado para Sirgas e clicar em aproximar para a camada. Assim todo mundo fica com a mesma área de trabalho. O que vocês vão fazer agora? A gente vai fazer o processo de interpolação. Então, com base na informação que nós temos para essas cidades que aparecem como pontos, nós vamos interpolar ela. Para isso, vocês vão encontrar essa ferramenta aqui em cima, ó, que é chamada de caixa de ferramentas. Se vocês não acharem por aí, né, na área mesmo de trabalho, vocês vão em processar e vão encontrar caixa de ferramentas. Na sequência, nessas diversas opções que aparecem, vocês vão achar interpolar. Aqui, ó, clica na setinha e observem que nós temos 3 formas de interpolação. Aqui uma para gerar mapa de calor e nós temos os principais interpoladores, que é o IDW e o TIM. Nós vamos escolher nesse primeiro momento a interpolação ponderada pelo inverso da distância, que é o IDW. Tá? Então ele baseia o quê? É baseado na distância ponderada de um ponto, que a gente usa como amostra, ou seja, o ponto que a gente tem informação, e a partir desse ponto a gente estima valor para localizações desconhecidas. Então, nós vamos dar 2 cliques em cima, abrir a janela, a gente vai escolher as seguintes configurações para essa janela. Aqui, camada vetorial, a gente vai deixar Paraná Sirgas mesmo. Para fazer a interpolação, a gente vai escolher a precipitação dos dados, que são os pontuais, é esse que a gente vai usar. O atributo de interpolação vai ser a informação de precipitação, que nós temos uma coluna com esses dados. Então, vamos usar as informações pontuais onde tem a coluna de precipitação. Aqui a gente vai clicar em mais para ele adicionar essa informação aqui. Uma coisa muito importante é a gente definir a extensão. Nesse caso, a gente vai extrapolar a interpolação. A gente não vai fazer pelo limite do estado. A gente vai extrapolar primeiro para ficar mais bem definido. Depois a gente recorta. Então, a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e vamos colocar, ó, usar extensão da tela. Por isso que a gente deu aquele zoom no passo anterior.
E o tamanho do pixel também é extremamente importante a gente definir, porque senão demora muito o processo. Então a gente vai colocar como 100, tá? Isso varia muito de acordo com a escala de trabalho. Nesse caso, 100 é o suficiente. Além disso, a gente vai clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos para salvar o nosso dado. Então vocês vão clicar nos 3 pontos e salvar no arquivo. Encontra a pasta de trabalho de vocês e a gente pode denominar de IDW, que a gente sabe que é a interpolação, é o resultado da interpolação. Clique em salvar e executar. Aguarda alguns instantes e ele vai fazer a interpolação para nós. Ok, terminou a interpolação. Ó, algoritmo finalizado, pode fechar aqui a janela, pode fechar também a caixa de ferramentas e observem que foi feito um processo de interpolação. Agora a gente vai alterar essas cores porque elas vieram em preto e branco. Então, vai lá no resultado da operação, no layer com o resultado, botão direito do mouse em cima, propriedades. Escolham a aba simbologia, ó. Marquem aqui em cima, banda simples falsa cor. Tá bem? Agora, aqui no gradiente de cores, vocês vão escolher a cor que melhor se adequa à representação do índice de precipitação. Não é verde, né? Posso escolher verde, posso escolher colorido, mas para índice de precipitação, o que melhor se adequa é uma paleta de cores em azul. Se vocês vierem aqui do lado, em todos os gradientes de cores, vocês vão ter várias opções. Podem criar um gradiente de cores de interesse, vocês podem explorar essas opções. Então, vou marcar aqui azul. Vamos ver se faz sentido, né? Então, lá, do mais baixo, uma cor mais clara. Quanto maior o índice de precipitação, uma cor mais escura. Ok, faz sentido. Vamos então, se não fizesse sentido, eu poderia clicar aqui também, ó, em inverter gradiente de cores. O que acontece? Inverte a ordem aqui, do mais escuro para o mais claro, mas eu quero realmente do mais claro para o mais escuro. Aqui, gente, em modo, vocês vão colocar intervalo igual. E vamos fazer com 4 classes só, tá? De separação. Além disso, vamos colocar aqui a unidade do sufixo, vamos colocar milímetros, né? Que é o nosso resultado, e vamos deixar só com 3 ou 2 casas após a vírgula, para ficar um resultado legal. Ok, então nós temos a informação aqui do índice de precipitação. Feito isso, aplica e dá um ok. Então agora nós temos a nossa informação de DW. Só que ele está extrapolado além do nosso limite do estado. Então a gente precisa agora recortar esse resultado para a nossa área de interesse. Para fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma camada de máscara. Para fazer essa camada de máscara, vocês vão clicar em cima do nome do layer do nosso Paraná, que está em Sirgas, e a gente vai exportar ele de novo. Então, exportar, salvar feições como, verifica se está com shapefile. Vamos chamar agora de Paraná Sirgas 2000 máscara, que a gente já sabe que é esse que vai ser utilizado para o recorte. Salva, verifica se está tudo ok as demais informações. Ele vai ser adicionado aqui automaticamente, tá? Ele não está aparecendo porque ele está abaixo aqui do nosso DW. Eu posso puxar aqui para cima, ó. Ele já vem em cima como resultado. Então, a gente pode mexer nessa ordem de acordo com o que a gente quer que apareça com a ordem de prioridade. Agora, nós vamos fazer o seguinte. No painel camadas, a gente vai movimentar aqui o índice de precipitação como máscara para ele ficar como primeiro mesmo, tá? Agora, eu preciso que vocês vejam o seguinte. Aqui no painel de digitalização, vejam se vocês têm digitalização avançada aparecendo. Então, vem aqui, ó, em exibir, barra de ferramentas, digitalização avançada. Vê se está marcado aí no de vocês. Que é, na verdade, essa barrinha aqui que eu estou passando o mouse em cima, tá?
Agora, nós vamos abrir a tabela de atributos dessa camada máscara. Vamos clicar aqui ó, em alternar modo de edição, para a gente poder fazer as edições. Observem que até apareceu um lapisinho aqui em cima dele, porque a gente está editando ele. A gente vai clicar aqui ó, em selecionar todos. Então, observem que ele até, no próprio QGIS, selecionou todas as informações. E agora a gente vai condensar tudo isso numa só ferramenta. Para fazer isso, vocês vão aqui ó, na digitalização avançada e vão clicar nesse botãozinho aqui, que significa mesclar feições selecionadas. Quando eu clico nele, ele vai juntar tudo como se fosse uma coisa só. Pode dar OK. E observem, a gente não tem mais a divisão municipal. Juntei todas as informações, fiquei só com o limite do estado. Então, a gente vai clicar no disquete com o lapisinho vermelho para salvar essa alteração. E como eu não quero mais mexer em nada, eu só clico no lapisinho de novo, ele some daqui, eu não preciso mais fazer mais nada. Agora, a gente vai extrair. Então, para recortar ali o nosso IDW, a gente vai aqui, ó, em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Então, a camada de entrada, a gente vai selecionar o nosso IDW, que é a nossa camada que vai ser recortada. A camada de máscara vai ser o que a gente chama de máscara. Aqui os sistemas de referência não precisa definir, tá? Pode deixar assim mesmo. E nós vamos agora vir aqui, ó, deixa eu ver, atribuir um valor sem dados. Pode deixar, não precisa mexer. Aqui para baixo a gente só vai selecionar onde nós vamos salvar. Então, encontra a tabela, aliás, a pasta de trabalho de vocês, marca IDW PR, que a gente sabe que daí é o que foi recortado para a área, salvar e pode dar um executar. Aguarda alguns instantes e ele vai fazer esse recorte para nós. Feito isso, posso fechar a janela, ele foi adicionado automaticamente. Observem que ele perdeu aquela configuração que nós havíamos definido anteriormente com a paleta de cores no azul. Para colocar essa mesma configuração desse arquivo aqui, ó, que está embaixo, a gente vai fazer o seguinte: clica em cima do IDW original, botão direito do mouse, estilo, copiar estilo. Vou no IDW recortada, que é o Paraná, botão direito do mouse, estilo, colar. Aí ele ficou com o estilo definido anteriormente. O que eu vou fazer? Ó, eu vou desabilitar o Paraná Sirgas 2000, que é o original, não me interessa mais. O de máscara não me interessa. As cidades eu vou colocar aqui por cima. Vou desabilitar o IDW original, que também não me interessa. E agora a gente tem a informação, então, da interpolação com índice de precipitação. O que a gente pode fazer também, depois, posteriormente, alterar a cor aqui da simbologia, né? Vamos colocar preto. Aplicar. Vocês escolhem a cor que acharem mais adequada aí. Vamos colocar o nome das cidades para a gente saber quais são essas regiões. Então, vocês podem clicar com o botão direito em cima do mouse, abrir aqui propriedades, vão em rótulos, coloquem aqui rótulo simples, em valor, quando vocês clicarem na seta, vocês vão de novo verificar o nome o nome que aparece nas colunas da nossa tabela. Então vamos colocar aqui nome, que era o que trazia o nome das cidades. Se vocês quiserem, podem alterar o tipo da fonte, o tamanho, a cor e assim por diante. Cliquem em aplicar, ok, e a gente tem o nome das cidades aparecendo. Observem que algumas regiões ficam um pouco fora do mapa e a gente pode fazer alguma edição para alterar então e melhorar essa representação. Para fazer isso, então, ó,
clica em cima do layer que eu quero editar, clica no lápis, alternar edição, e vocês podem vir nessa ferramenta aqui, ó, chamada mover um rótulo. Clica sobre ela, vamos supor que eu quero mexer aqui na cidade de Jacarezinho. Clico em cima, seleciono o que eu quero mexer no nome, né? Ok. E ó, eu posso arrastar e ajeitar aqui a informação para que ela fique dentro do nosso mapa. Tá? Enfim, que mais que é possível fazer? Se vocês vamos salvar essas edições. Se vocês preferirem, também dá para selecionar aqui a divisão municipal, dá para clicar em cima, deixar somente o limite, não precisa ter preenchimento, né? Então aqui em cor de preenchimento, vocês podem colocar preenchimento transparente, fica só o limite. Aplicar, ok. Se vocês quiserem que ele apareça ali, mas eu acho que fica um pouco poluído, né? Não fica muito legal. Ou se vocês quiserem só o limite, vocês podem fazer as edições que acharem mais adequadas. E agora gerar o layout do mapa para impressão. Então, relembrando, vai aqui, salvem, né, também o projeto, não esqueçam de salvar. Vão aqui em novo compositor de impressão. Vamos chamar aqui de precipitação de novo. Então, ok. E gerem aí o layout do mapa. E bom trabalho a todos. Até a próxima!